Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Comigo está tudo bem. Sejam bem-vindos aí para mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje nós vamos falar, né, sobre o existencialismo, essa corrente filosófica aí que, né, predominou e marcou bastante, né, o século XX. O existencialismo, ele também, né, é conhecido, ele é associado aí com o humanismo. Por quê? A característica, né, base, né, do existencialismo é a liberdade de escolha que todos os indivíduos têm, né, que somos livres, né, para fazer nossas escolhas a todo momento, e a nossa vida ela é construída com base nas nossas escolhas. Então isso que marca, né, a questão aí do existencialismo são as escolhas que fazemos a todo momento em nossa vida, né, desde que a gente tenha consciência, né? Desde o momento em que a gente passa a ter consciência do mundo, né, em que vivemos. Então, o existencialismo, ele acaba com os pré-determinismos, né? Ou seja, uma condição pré-determinada do ser humano ou uma questão da natureza humana de que todos são iguais, porque cada um de nós fazemos escolhas, né, diferentes, né, dependendo da situação em que a gente vive. Tá? Então, essa é a base do existencialismo e que também pode ser chamado aí de humanismo, né? Porque o ser humano, a condição de ser humano, ela é central para essa filosofia. Tá? E aí, né, nós temos uma frase que vai, né, guiar, né, a nossa aula de hoje, a frase aí do Sartre, que é o filósofo, né, base da nossa aula aí do existencialismo, né, que é tido aí como um dos maiores expoentes do existencialismo aí no século XX. Tá? A frase é o seguinte: viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Então, essa é a máxima, né, do existencialismo. A todo momento, né, nós fazemos escolhas. Né? A gente fica se equilibrando, né, entre as escolhas que a gente faz e as suas consequências, porque cada escolha que a gente faz no dia a dia, né, gera uma consequência. Tá? Então, eu sou livre para escolher se eu quero levantar às 7 horas, ou 8, ou 9, ou 10. Né? Mas a cada uma dessas horas que eu escolho, né, levantar, eu gero uma consequência, né, diferente. Ah, se eu levantar às 7 horas, eu vou me preparar melhor para, né, o meu dia, né, vou ter um tempo para tomar um café melhor, para ir trabalhar. Ah, se eu levantar às 8 horas, né, esse tempo já vai diminuir, então eu vou chegar no trabalho cansado. Né? Se eu levantar 9 horas, eu já vou chegar no trabalho atrasado, né, correndo ali atrasado, não vou comer, isso pode, né, me gerar ali algum mal-estar, né, ao estar trabalhando. Enfim, né, isso é um exemplo simples, mas a todo momento nós estamos fazendo escolhas e cada escolha que a gente faz gera uma consequência. Tá? Então, essa é a base aí do existencialismo. Né? Somos livres, somos formados, né? Somos identificados por nossas escolhas e cada uma dessas escolhas, né, tem consequências e nós temos que ser responsabilizados por essas escolhas. Tá? Então, o existencialismo, ele nega, né, qualquer responsabilidade colocada em outro, né, em outra filosofia, em outra ideologia, em outras questões. É tudo responsabilidade nossa. E aí, né, quem foi o Sartre, esse expoente aí, né, do existencialismo? Ele foi um escritor francês, né, um filósofo, dramaturgo, né, foi professor, ganhou prêmios, mas recusou esses prêmios, né, de literatura, teve um envolvimento amoroso aí com a Simone de Beauvoir, né, que a gente vai falar dela um pouquinho mais no final, um relacionamento bem polêmico para a época, porque era um relacionamento aberto, né? Deixava-se livre ali as possibilidades deles, né, se relacionarem com outras pessoas também, um tipo de relacionamento, né, até hoje em dia bem controverso, né, na nossa sociedade. Ele foi discípulo, né, foi aluno ali do Heidegger, né, que a gente falou na última aula de filosofia,
E por isso que ele, né, traz um pouquinho aí das ideias, né, do Heidegger, né, dessa questão aí das escolhas, né, de que a gente é identificado aí com base na nossa vida, né, e não na posteridade, não após a morte, né, e não antes dela também, né, antes de nascermos, né, nós não tínhamos uma essência, tá? Então, a gente só começa a se identificar no mundo a partir do momento em que a gente nasce. Tá? E essa ideia aí do existencialismo, ela vai marcar muito a cultura ocidental aí do século XX, né? A cultura do pós-guerra, principalmente. Tá? E uma das suas frases, que a gente vai tornar a repetir ela aí, né? Mais para frente, é: o homem está condenado à liberdade. Né? Condenado porque durante toda a sua vida, né, nós somos livres, né, para fazer escolhas, né? E essas escolhas, elas têm um peso sobre nós, né? Como a gente viu na frase anterior dele, né, tem consequências, né? Então, a gente, né, só vai se libertar, né, dessa condenação aqui quando morrermos, porque enquanto estivermos vivos, né, toda a nossa vida é feita aí de escolhas. Por isso que o homem está condenado, né, à liberdade. E aí, né, como eu disse para vocês, marca, né, essa filosofia existencialismo, ela se torna, né, um modelo de vida, né, a ser seguido principalmente pelos jovens, né? Então, é um estilo de vida aí muito identificado no século XX e é identificado como uma forma de ir contra, né, os padrões, né, sociais ali da época, tá? Então, uma pessoa que se diz existencialista, geralmente ela vai contra os padrões, porque os padrões, né, sociais, religiosos, né, tradicionais, eles vão impor limitações às nossas escolhas. E se eu me reconheço como existencialista, né, eu vou fazer as minhas escolhas, né, passando por cima aí desses padrões, né? Não vou me deixar limitar pelos padrões sociais. Né? Então, por exemplo, no caso ali, né, da década de 50, 60, que os jovens começaram a utilizar o jeans, né, uma forma aí de quebrar um padrão social. Tá? Muito identificado também com a rebeldia, né, a questão aí da música, né, do rock, também que surgiu aí, né, como um movimento aí de contracultura, né, contra, né, todos os padrões ali daquela sociedade naquele momento. Então, uma pessoa existencialista, ela reconhece o peso ali das suas escolhas, reconhece a sua liberdade, tá? E geralmente ela, né, forma, né, o seu pensamento aí contrário aos padrões, né, tradicionais. E aí nós vamos ter duas correntes, né, de existencialismo, sendo que a mais conhecida, mais utilizada, é a corrente aí dos ateus, aquela que o Sartre, né, defendia. Vai dizer que a pessoa, ela somente a partir do momento em que ela existe, né, em que ela nasce ali, e que todas as suas ações, né, vão formar, vão construir, né, essa pessoa. Tá? Ela não tem um projeto predeterminado ali. Né? Ela não foi criada, ela não foi colocada no mundo por um objetivo ou por uma força, né, espiritual superior, né, por algum Deus. Né? Nós estamos aqui no mundo simplesmente, né, para viver, né, das nossas escolhas até a gente morrer. Então não vai ter nada depois que a gente morrer. Então, da mesma forma que o Sartre, né, ele tira o céu, né, da vida das pessoas, por isso que ele é muito criticado aí pelos cristãos, né, como um ateu, porque ele não vai dizer que vai ter um paraíso lá no final, né, da vida, né? Então, por isso que a gente tem que fazer só escolhas boas para alcançar o paraíso. Não, né? Mas ele também, se ele tira o céu, ele também tira o inferno, né? A punição também, né? Pelas escolhas ruins que a gente fez, né, na vida. Então, a gente vai ser construído, né, com base nas nossas escolhas durante a nossa vida.
Então, olha, cada pessoa é aquilo que se faz, aquilo que se torna consoante do que se faz, né? Então, ó, cada pessoa é aquilo em que se torna consoante aquilo que faz. Então, eu vou ser reconhecido, né, com base nas minhas escolhas. Se eu faço escolhas ruins ao longo da minha vida, eu vou ser conhecido como uma pessoa má, né? Uma pessoa que não foi feliz nas suas escolhas, né? Se eu faço escolhas, né, boas, né, essas escolhas aí vão refletir na minha vida. E os cristãos, né, eles reconhecem, né, o papel das nossas escolhas durante a nossa existência aqui na Terra, tá? Mas, né, nós fomos colocados aqui por uma força, né, divina, né, por Deus. Fomos colocados aqui por um objetivo, né, para cumprir um papel. E no final dessa vida, né, nós teremos aí a recompensa, né, do paraíso ou a punição aí, né, do inferno. Então, com base nas nossas escolhas. Então, os cristãos existencialistas, eles reconhecem a nossa liberdade, o livre-arbítrio, né, que nós temos aqui na Terra. Mas nós fomos colocados, né, para cumprir um objetivo e no final, né, nós vamos ser recompensados ali com base nas nossas escolhas, recompensados ali, né, ou com a punição ou com um paraíso, né, uma paz eterna. Então, né, a existência ela é predeterminada, né, tem uma intencionalidade, tem uma funcionalidade, né, existimos para cumprir uma função. Então, essa é a diferença entre, né, o existencialismo cristão e o existencialismo ateu, tá? Mas o base de todos é que ambos reconhecem as liberdades, né, que cada indivíduo tem durante a sua vida, né, a liberdade de escolha e os caminhos que ele vai seguir durante a sua vida. E aí, o Sartre, né, ele vai definir dois tipos de entes, né, basicamente aí, no mundo. Os entes em si, né, que são os seres em si, seres inanimados, né, seres são os objetos que já vai ter uma essência definida, né, ou seja, uma função, né, definida para a sua criação. Né? Ele não tem uma consciência, né, do seu lugar no mundo. Foi construído com um determinado objetivo. Né? Por exemplo, uma caneta foi construída com o objetivo de escrever, né? De fazer escrever. Então, ela é um ser em si, né? Já tem a sua essência definida. Quando ela parar de escrever, né, acabou ali o seu papel, né? Chegou ao fim. Então, esses são os seres em si. Tá? E os seres para si, que são os seres humanos, né? Que vai possuir um conhecimento, né, próprio, né, seu, e do mundo à sua volta. Né? Do mundo à sua volta, ou seja, a relação dos seres para si com os seres em si. Né, e com outros, né, seres aí para si. Então é dessa relação que nós temos, né, com o mundo que nós vamos construir o nosso próprio mundo a partir das nossas escolhas. Então nós não temos uma essência definida, né? Então a gente vai ver que o existencialismo ele critica essa ideia aí da natureza humana, porque nós não temos essência definida, né, como um objeto. Nós vamos construindo a nossa essência ao longo das nossas escolhas, ao longo aí, né, da vida, com a relação que nós temos, né, com o mundo. Então a gente vai, né, ter também uma questão do sócio, né, cultural, né, do momento em que a gente está inserido, né, em qual sociedade a gente está inserido, e isso vai influenciar também aí na nossa essência, nas nossas escolhas, tá? Então, nós temos aí os seres para si e os seres em si. Nós, né, nos tornaríamos seres em si a partir do momento em que a gente morre, né? Que aí a gente não tem mais, né, projetos de vida, né? A gente termina as nossas escolhas, né? A morte é o fim das nossas escolhas e aí a gente torna um ser em si, um ser em si, onde que, né, foi definido ali ao longo da nossa vida, né, todo o caminho que a gente, né, seguiu.
E, né, claro, toda liberdade tem uma consequência. Então, aqui nós temos uma outra frase, né, que vai identificar bem esse pensamento aí do Sartre, né, o pensamento existencialista, que é: a existência precede a essência. Então, primeiro eu tenho que me descobrir no mundo, eu tenho que surgir no mundo, primeiro eu tenho que existir para depois eu construir a minha essência, né? Então, eu não tenho um objetivo, né, um papel a ser cumprido aqui na Terra antes do meu nascimento, né, como se fosse algo do destino, né? Não, isso é construído ao longo da minha vida a partir do momento em que eu existo. E isso vai depender, como eu disse, do local onde que eu estou inserido, né, do contexto sociocultural, tá? E histórico também. Então, significa que o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo e só depois se define, tá? O homem de início não é nada, apenas posteriormente será alguma coisa e será aquilo que fizer de si mesmo. Então, vou ser reconhecido com base nas minhas escolhas. À medida que experimenta-se novas vivências, redefine-se o próprio pensamento. Adquire-se novos conhecimentos a respeito da própria essência, caracterizando-se sucessivamente. Então, é algo que eu vou repetir aqui, né, mais vezes ainda, tá? Para ficar bem fixado aí na mente de vocês, tá? Que é: primeiro existimos, né? E depois, com base nas nossas escolhas, né? Que é o existencialismo, ele preza, né? Por essa liberdade de escolhas, nós vamos construindo a nossa essência. E essa construção, ela se dá até o fim da nossa vida, tá? E então ele vai fundar, né? A liberdade e responsabilidade do homem, visto que esse existe sem que seu ser seja pré-definido. Então, ao mesmo tempo em que ele funda, né, a liberdade, nós temos aí a responsabilidade por esses atos, né, por essa liberdade. Então, a responsabilidade é algo que deve ser levado muito a sério, né, no existencialismo, porque não quer dizer que você, sendo livre, que você vai poder fazer tudo aquilo que você deseja sem ter consequências. E é a responsabilidade que vai pesar, né, essas consequências. Será que vale a pena, né, o risco, né, dessas consequências aí, né, de eu ter um determinado, de eu fazer uma determinada ação, por exemplo, né? Então a responsabilidade ela vem aí como um certo juiz, né, da nossa liberdade, tá? E então ela deve ser utilizada aí, né, com muita responsabilidade, né? Deve ter um valor muito grande, né, em cada escolha que a gente tem, tá? Então, a existência é algo em aberto, sempre em mudança, e não há nenhum tipo de determinismo ou fatalismo. Tá? Então, enquanto a gente existe, a gente não consegue definir, né, o que a gente vai fazer amanhã, né? Que tipo de escolha eu vou fazer amanhã. Né? Nós temos um leque de possibilidades, né? Ainda hoje, amanhã, né? Sempre que o futuro chega, né? Nós temos escolhas a fazer, né? A ter. Então, nada vai ser definido por um determinismo. Então, por mais que eu tenha uma rotina, né, na minha vida, né, às 7 horas eu levanto, 8 horas, né, começo os estudos, 9 horas faço uma pausa, faço isso aí todos os dias. Amanhã pode ser que eu não faça isso, né, por escolha, por algum outro acontecimento, tá? Então, enquanto existirmos, né, não tem nada determinado na nossa vida, né? O que vai determinar vai ser as escolhas que a gente irá fazer todos os dias, tá? Então, o homem é como ele quer que seja, como ele se concebe depois da existência, né? Então, depois da nossa existência é que a gente vai, né, nos conceber como homem com base aí nas nossas escolhas, né? Como ele se deseja após esse impulso para a existência. Essa característica do fruto da liberdade, né, de eleição é o livre-arbítrio. Então, todos nós somos, né,
caracterizados por esse livre-arbítrio, né? Que é o fruto aí da liberdade que nós temos, né? Mas, né, nós temos o peso, né, de cada escolha, né, feita aí por esse livre-arbítrio. Então, cabe ao homem, a cada instante, né, escolher, optar, e por isso mesmo ele torna-se um ser responsável pela sua vida. Por isso que o existencialismo ele é, né, caracterizado também como um humanismo, né, que nós somos responsáveis aí pela nossa vida, né? Aí a imagem aí, né, do homem vitruviano, né, do Leonardo da Vinci, né, do homem no centro, né, do mundo, né, no centro aí de todas as concepções aí matemáticas, geográficas, né? Então todas as escolhas primeiramente aqui parte, né, do homem, tá? E aqui, olha só, a cada instante a gente está escolhendo, tá? Então, mesmo coisas que parecem ser mecânicas na nossa vida, né, são escolhas, tá? Eu estou aqui com a garrafinha d'água aqui, estou com sede, mas eu posso escolher não beber essa água, né, e matar minha sede, né, hidratar aqui minha boca, ou posso escolher, né, beber, né? Ah, o celular está do meu lado, eu posso pegar, né, nele ou não pegar, né? Eu posso levantar ou não levantar, eu posso pausar a aula aqui ou não pausar. São escolhas, né? Eu posso levantar da cadeira ou não levantar. Escolhas que a gente faz a todo instante e que, né, pode, né, definir, né, que vai definir, na verdade, né, o nosso, né, ser, né, a nossa vida, tá? E aqui, né, a imagem aqui para ilustrar esses caminhos, essas escolhas aí que o ser humano ele se vê, né, diante de si ao longo da sua vida, né? Cada escolha, né, cada caminho, né, que você pode trilhar, né, ou não trilhar e que depende apenas, né, de você e, né, cada um desses caminhos aí não tem volta. Tá? Isso é importante, a gente vai falar disso, né, logo à frente aqui, né, de que cada escolha você pode até mudar, né, no dia seguinte, mas a partir do momento que você fez aquela escolha, naquele instante ela não volta atrás. Tá? Então, se hoje eu escolhi acordar 8 horas, né, eu não posso voltar, né, e decidir acordar 7, acordar 9. Não, eu já acordei 8, eu escolhi acordar 8, né? Amanhã eu posso, né, escolher acordar 7, acordar 9, né? Ou acordar 8 novamente. Então, não há natureza humana, tá? Se o homem define sua essência a cada momento, a cada escolha, né? Então, não existe uma essência universal da humanidade, pois cada indivíduo se define através de sua existência, que é pessoal, né? Então, cada existência, cada um de nós, né, somos únicos, tá? Cada um de nós vai ter uma escolha, né, a ser feita, que vai definir a gente. Por isso que não existe ninguém igual a ninguém, tá? Pode ser até gêmeos, né? Mas eles vão ter escolhas diferentes, né? Então, as condições físicas podem ser até iguais, né? Mas as escolhas vão ser diferentes a cada instante, tá? Então, não há como prever qual atitude tomará o homem, nem quais valores irá seguir. A gente não tem como saber, né, olhando para uma criança ali, se aquela criança ela vai ser boa ou ruim, né? Quem olhava, né, para a criancinha Hitler ali, né, e imaginava que se tornaria, né, o homem que se tornou, né, o monstro, né, que se tornou? Ninguém imaginaria, né? Então foi sendo construído ali das escolhas dele ao longo do tempo, né, do que ele viveu, tá? Então, a gente não consegue olhar para uma pessoa e falar né, se ela vai ser 100% ruim, 100% má, quais são as escolhas que ela irá tomar. Tá? E isso é uma beleza, né, do existencialismo, né, na verdade. É essa questão única, né, e da responsabilidade de que cada um de nós tem pelas nossas escolhas. Tá?
E o indivíduo, né, a sociedade e a subjetividade, né? Mais um tópico aí para a gente aprofundar ainda mais nessa questão aí da liberdade de como que o ser humano, né, ele vai construindo a sua existência. Então, olha só, a universalidade do homem é permanentemente construída, né, até a sua morte. Tá? Então, até o momento da sua morte, ele está, né, sendo construído ali com base nas suas escolhas. E aqui, ó, qualquer escolha é uma escolha ruim. Olha que frase interessante, né? Qualquer escolha é uma escolha ruim. Por quê? Né? Porque a gente nunca vai saber o que teria acontecido se tivesse escolhido a outra coisa, né? Eu escolhi me casar, se casar. Bom, né? Tenho minha vida e tudo mais, mas como que seria a minha vida sem, né, eu ter casado, né? Escolhi comprar um celular, né? Como que teria sido se eu, né, tivesse comprado outro celular, né? Então, é uma escolha ruim nesse sentido de que a gente nunca vai ter uma visão geral de todos os caminhos possíveis. A gente só vai ter a visão do caminho que a gente seguiu, né? Então, pensar no que poderia, né, ter acontecido, no que poderíamos ter escolhido, né, nos gera aí uma determinada angústia, né, uma punição, né, pelo livre-arbítrio que nós temos. Então, quando a gente tem opção ali, né, de escolhas, escolhe um determinado caminho, né, nós acabamos sendo punidos, né, por não conhecer, né, qual que seria a nossa vida naquele determinado caminho. Alguns filmes, né, já retrataram, né, esse tipo de situação aqui, né? A pessoa faz uma escolha ali no filme, né? Dá errado ou dá certo, não sei, e ela, né, tem aquela visão, aquela retrospectiva, né, de como que teria sido a vida dela, né, se ela não tivesse feito determinada ação. Né? Aqui agora eu não tenho nenhum filme assim em cabeça para indicar para vocês, mas tenho certeza que vocês já devem ter visto alguma situação, né, desse tipo, né, ou aqueles filmes, né, que a pessoa vai revivendo ele, né, vai revivendo no mesmo dia, né, várias vezes, e a cada, né, dia revivida ela toma uma decisão diferente que leva ela para um outro caminho, né? Eu lembrei que agora tem um seriado, uma minissérie na Netflix, chama Boneca Russa, né, que tem esse sentido aí, né? A moça revive, né, o mesmo dia ali várias vezes, né? E acontece coisas diferentes ali. E as regras sociais, né, elas existem, né, para ter, na verdade, não é o objetivo delas, né, mas a existência delas é uma tentativa ali de limitar as nossas escolhas, tá? Por quê? É, Porque aquele padrão ali da sociedade quer que você siga, né? Que poda a sua liberdade, né? Que quer que você siga um caminho, né? E não quer te deixar, né, seguir outro, né? Quer impedir que você escolha outros caminhos, como por exemplo, né, o soldado dentro da instituição ali que deve obedecer ao seu superior. Então ele tem a sua consciência, né? Mas ele não pode exercer a sua liberdade ali dentro, senão ele vai, né, sofrer ali uma punição, né? Ele tem que seguir a ordem, né, do seu superior, mesmo não concordando com ela. Então, é um tipo aí de regra social, né? As instituições sociais dando esse peso aí, né, sobre os indivíduos. Por isso que esse estilo de vida, né, do existencialismo, ele vem aí com uma tentativa aí de quebrar essas regras sociais, né, quebrar esses comportamentos, né, identificando, reconhecendo o valor das nossas próprias escolhas, né? E a consequência, né, de sermos livres, né, de estarmos condenados, né, a ser livres, primeiro é que é impossível viver sem escolher, né? A nossa vida é feita de escolhas. Não existe nenhuma pessoa que vive, né, sem escolhas, né, sem ter feito escolhas, né? Então a existência do homem é algo temporário, né? Projeto sempre incompleto diante da morte inevitável.
né? Então, até que a morte chega, né, nesse período de vida temporário aí, nós vamos estar com o projeto incompleto, né? A gente só vai completar ele quando a morte, né, chegar, tá? Então, o que dá sentido, né, na nossa vida é a gente, né, ter coisas ainda para viver, ter coisas ainda para, né, se descobrir, né, para aprender, tá? Para fazer. Então, quando a gente não tiver mais escolhas, né, nos reconhecermos ali como um ser completo, não tem mais sentido viver, né? Já temos tudo, né? Já sabemos tudo, tá? Então, o homem é livre. Aí vem, né, o peso aí da responsabilidade, né, diante de todas essas escolhas. Porque até agora a gente, né, tem falado muito aí, né, da liberdade de escolher qualquer caminho, né, a seguir, né? Mas a cada escolha, ó, se escolho ir a algum lugar, a falar alguma coisa, escrever um artigo, tenho que ter consciência de que qualquer consequência desses atos terá sido resultado de minha própria escolha, tá? Então esse é o peso aí da responsabilidade, tá? Então, eu posso, né, matar uma pessoa? Posso. Sou livre para isso, né? Eu tenho essa liberdade, né, de tirar a vida de outra pessoa. Mas, né, eu tenho, né, a responsabilidade por esse meu ato. Então, a punição que eu vou ter, né, por essa minha escolha, né, ela vai ser, né, severa, vai ser aplicada conforme as regras ali da sociedade, né? Então, vale, né? Então, a responsabilidade, né, ela vem ali para limitar um pouco ali as suas escolhas, né? Para mostrar que tem consequências cada uma das suas escolhas. Eu posso falar, né, qualquer coisa para alguma pessoa, né? Mas qual vai ser a consequência disso, né? Então a responsabilidade ela me faz pensar, né, nessas consequências, né, que vão ser responsabilidade apenas minha, né, e se vale a pena, né, eu falar determinadas coisas ou não, tá? Então a responsabilidade é algo, né, muito importante entre essa liberdade aí que nós temos. Então, lá, e cada escolha, ao ser posta em ação, provoca mudanças no mundo que não podem ser desfeitas. Então, isso daqui, né, já comentei com vocês. Cada escolha nossa não pode ser desfeita. Né? Aquilo que foi dito, né, foi dito. Né? Aquilo que foi feito, foi feito. Eu posso até tentar reparar com outras escolhas, mas uma escolha ela não tem volta mais, tá? E ela vai provocar aí, né, mudanças no mundo. E aqui, né, não posso atribuir a responsabilidade por esses atos a nenhuma força externa, né, ao destino, a Deus, a um jogo de RPG, né, enfim, a nada disso, a um inconsciente, né, falar que eu estava fora, né, de mim, né, não sabia o que eu estava fazendo. Não, sabia sim. Então, para o existencialismo não tem essa desculpa, né, digamos assim, dos dogmas religiosos. Eu matei em nome de Deus. Eu assassinei ali em nome de uma religião, né? Eu estou predestinado a conhecer determinada pessoa. Não, nada disso. Toda responsabilidade é sua, tá? E aí o Sartre ele vai, né, criticar muito as pessoas que usam dessas forças externas aqui para justificar, né, os seus atos, o que ele vai chamar de má fé, que a gente já fala, né, logo a seguir. Então, olha só, o peso, né, de toda essa responsabilidade sobre as nossas escolhas, né, gera uma angústia. Então, é uma angústia diferente, né, daquela que o Heider, né, vai falar. Né? A angústia de Heider é no sentido de que reconhecemos a nossa finitude, de que a morte irá chegar. Né? Então, aquela angústia ela nos faz viver a cada momento, né, da nossa vida ali, aproveitar a cada momento, porque nós não sabemos quando, né, essa morte irá chegar. Né? Então, estamos angustiados, sabendo, né, da nossa finitude, mas sem saber quando que ela irá chegar. A angústia aqui para Sartre é esse peso aí das escolhas, né, que vão definir a gente.
né? Então, sobre a responsabilidade, né, de cada fato. Então, se eu tenho uma determinada escolha, por exemplo, vamos usar o exemplo aí de roubar alguma coisa, né? Escolhi roubar aquilo, né? Eu vou ter a responsabilidade pelo meu ato e vou ser conhecido como ladrão, né? Vai ter um peso muito grande em cima de mim, né? Aquele termo, né? Ou uma pessoa covarde, né? Ou corajosa. Então, a gente tem que estar sempre avaliando, né, o peso aí das nossas escolhas, né? Então a responsabilidade, ela é um fardo pesado. Por isso que muitas vezes as pessoas se escondem atrás dessas forças externas, né? Porque não querem assumir essa responsabilidade, querem colocar a culpa nos outros, né? Sem reconhecer que aquelas escolhas partiram, né, dela própria. Então a angústia é isso, né? É o peso aí dessas nossas escolhas e que realmente é um fardo pesado. Você assumir uma responsabilidade, né? Você deixou quebrar ali um prato ali da sua mãe ali que ela gostava muito, né? Aí tá lá, né, você às vezes coloca a culpa no vento. Tava ali, o vento bateu e quebrou. Muito mais fácil do que você falar não foi eu, né? E correndo o risco de levar um couro, né? Ou seja, colocar a culpa nos outros, né? É muito mais fácil do que assumir as responsabilidades por nossas escolhas. E aí entra a má fé, né? Que é o que eu comentei com vocês, que são essas pessoas que utilizam dessas forças externas, né? Para esconder, para mascarar aí, né? A responsabilidade dos nossos atos, das nossas, né, escolhas, para mascarar aí a nossa liberdade. E essa má fé aqui, o Sartre, ele, né, castiga mesmo as pessoas, né, que utilizam dela, falam que são safadas, né, que são hipócritas, né, são pessoas ali, né, do mais baixo nível, né? Então, olha só, segundo Sartre, a má-fé é uma defesa contra a angústia, né, que é o peso ali da responsabilidade, e o desalento. Uma defesa equivocada. Renunciamos à nossa liberdade escolhendo o que nos afastam do projeto fundamental, atribuindo conformadamente, né, dessas escolhas a fatores externos, ao destino, a Deus, aos astros, a um plano sobre-humano. Né? Sartre também considerava a ideia freudiana de inconsciente como um exemplo de má-fé. Ou seja, pessoas que nunca vão se responsabilizar pelos seus atos. Né? Deu merda na vida dela, né? Ela vai falar que é falta de Deus no coração, que é culpa da outra pessoa, né? Enfim, que era o destino ela sofrer, né? Que ela tem que passar por essas provações, tá? Então, que ela não tem sorte na vida. É esse o tipo aí de pessoa que utiliza aí da má fé, que não consegue assumir a sua responsabilidade, né, das suas escolhas aí no mundo. E aí, para a gente, né, dar só mais uma fechadinha aí, a Simone de Beauvoir, né, ela também é uma filósofa existencialista, né, que vai influenciar em muito o movimento feminista. Tá? É a companheira lá, né, de Sartre, que eu já comentei com vocês. Ela é uma escritora, tem várias obras, né, publicadas, mas a mais conhecida é O Segundo Sexo, né? O segundo sexo fazendo referência aqui à mulher, né? O homem como o primeiro sexo e a mulher como o segundo sexo, né? Mas numa ideia ali de construção, né, social, de que a mulher só é, né, esse segundo sexo, né, numa posição ali de inferioridade, né, ao homem, porque foi construído historicamente esse papel, né, da mulher, tá? Por isso que ela mostra, né, por meio ali de análise de várias sociedades, né, de vários tempos históricos ali, né, esse papel aí da mulher na sociedade. Em alguns lugares as mulheres, né, assumem o poder, outras não, né? Então isso é uma questão de construção e não uma questão biológica, porque se fosse biológico, né, tanto em qualquer lugar do mundo os homens, né, estariam superiores às mulheres.
Então, por que que em algumas sociedades, né, tem mulheres que assumem esse poder, né, esse papel aí, né, de dominação? Tá? Porque se fosse biológico, aconteceria igual aos animais, né? Seguiria o mesmo ritmo, independente da região em que estivesse. E aí ela tem essa frase, né, que vai resumir esse pensamento, né, dela aí, uma frase muito famosa, que inclusive foi tema de redação de 2015 aí do Enem, tá? Que é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Aqui ela faz uma distinção entre, né, o sexo biológico, né, a diferença físico-química do corpo do homem e da mulher, né, para o gênero. Né? Então, essa questão aí do sexo biológico é essas características físico-químicas, tá? E o gênero, né, é o que a sociedade identifica como sendo de mulher e identifica como sendo, né, de homem, tá? Então, chorar é coisa de mulherzinha, usar saia é coisa de mulher, usar brinco é coisa de mulher, trabalhar em casa é coisa de mulher, cuidar de criança é coisa de mulher. A coisa de homem é o trabalho pesado, né? É ganhar dinheiro, é ser racional, enfim. São atribuições que são construídas, né, socialmente e não tem nada a ver com as questões biológicas. Então, ninguém, né, nasce mulher, né, no sentido ali, né, biológico, mas vai, né, se tornando mulher com base nessas construções, nessas identificações do gênero, tá? Identificando que aquilo é papel de mulher e aquilo é papel, né, de homem. Tá? Então, as mulheres dentro da sociedade, elas vão, né, sendo moldadas com base nessa construção. Eu não posso fazer isso porque eu sou mulher, eu não posso fazer isso porque eu sou homem. E aí vem essa, né, essa base aí para o movimento feminista, principalmente o de segunda onda, né, que é essa identificação aí com o gênero, né, e de que ambos, homens e mulheres, né, se eles, né, nascem, né, numa questão de igualdade e que essas atribuições por gênero são construídas, então vamos construir uma sociedade em que ambos, né, vão ter as mesmas oportunidades, tá? Então, essa é a base aí, né, do pensamento da Simone de Beauvoir. Eu vou colocar para vocês dois links, né, na nossa sala, é, falando um pouquinho mais, né, das obras, né, da Simone, e é para aprofundar um pouquinho mais também esse pensamento, né, para ficar um pouco melhor compreendido aí essa ideia, né, da Simone. E uma outra coisa é a orientação sexual, né? Então, aqui nós temos uma base para uma discussão muito grande, né? Que foi utilizada e ainda é utilizada aí, principalmente pelos movimentos, né? LGBTQ, né? E aí, né, uma outra frase dela, né, é de que ela diz que o trabalho seria o caminho para diminuir a distância entre as mulheres, né, e os homens, né, a diferença entre homens e mulheres, né, porque ambos executando ali os mesmos trabalhos, né, diminuiria essas diferenças aí entre os gêneros, tá? Algo que, né, ela fez uma projeção, né, mas que não deu muito certo, né? Ainda, né? Esperamos que isso ainda chegue, né, a funcionar, que é as mulheres ocupando os mercados de trabalho, né, como ocupam hoje em dia, mas exercendo as mesmas funções que os homens, muitas vezes, né, recebendo salários aí menores, né? Então, visto aí que o trabalho ainda não diminuiu essa distância entre esses gêneros, entre homens e mulheres, tá? Então, algo que ainda tem que ser melhorado. E aí, concluindo, né? Aquilo que somos depende não somente de fatores físico-biológicos, né? Se dependesse, existiria uma natureza humana, né? E aí sim existiria, né, a diferenciação ali entre os gêneros, né?
mas também é fruto do contexto sociocultural e histórico em que vivemos. Então, vai depender da época, né? Vai depender aí, né, da sociedade em que vivemos. Né? No reino de Cush, por exemplo, na antiguidade, né, nós tínhamos lá as rainhas mães, né? Como eu disse, então mulheres ocupando papéis ali importantes, né, na sociedade, né, papéis políticos importantes. Em outras sociedades, as mulheres, né, sendo totalmente inferiorizadas. Então, não é uma questão de fator físico-biológico, mas uma questão, né, de construção social. Além disso, nossas escolhas têm um peso grande, né? Quando você escolhe, toda a humanidade escolhe também. Então, a gente, né, tem que pensar que a todo momento que estamos escolhendo, todas as pessoas que conhecemos, que não conhecemos, que existem, também estão escolhendo a todo momento. Né? Então, o mundo ele é construído, né, nesse ser para si e a sua relação aí com os seres em si e outros seres para si. Né, a sua relação, né, enquanto ser no mundo. E a consciência sobre suas ações impõe ao indivíduo a responsabilidade sobre suas escolhas, limitando o seu livre-arbítrio. Então, vejam bem, né, nós temos aí o livre-arbítrio de fazer qualquer tipo de escolhas, né, que a gente possa ter, mas a responsabilidade, ela limita esse livre-arbítrio, né, porque o peso dela, essa consciência do que ela pode provocar, né, sobre minha vida, né, vai fazer com que algumas ações, né, que eu sou livre para fazer, eu não faça. Né, como, por exemplo, de matar uma pessoa, né, de roubar. Né? Então, a responsabilidade ela é algo para ser usado. Né? Então, usem a liberdade que nós temos com responsabilidade. Tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Essa corrente filosófica aí do existencialismo, eu acho ela fantástica, né? Eu me identifico, né, bastante com ela e apesar, né, de crer em algumas outras coisas, eu me identifico bastante, né, com ela. Caso vocês queiram, né, conversar um pouquinho mais, né, sobre esse tema, né, me mandem uma mensagem aí para a gente, né, aprofundar em alguma questão específica, em algum outro autor existencialista, tá? Estou sempre aí aberto aí a discussão e para a gente aprofundar aí nos conhecimentos. Então, juntamente com essa aula, deixarei aí alguns links, né, para que vocês possam, né, complementar aí o tema aí dessa corrente filosófica, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande abraço e bons estudos.